Graça e paz, povo de Deus, abençoados, eleitos do Senhor. Aqui quem fala é Júlio Chaves do canal Acorda, Povo de Deus, com uma breve mensagem da graça de Deus. Queridos, olha o tema da mensagem de hoje. A morte de Daniel Mastral e o comentário absurdo do pastor Vagnão. Você vai ver aqui que coisa absurda o comentário desse camarada que se intitula pastor. Não é a primeira vez que eu refuto esse abençoado aqui, esse camarada aqui, que eu acho que a calvície dele fez com que o sol queimasse todos os neurônios dele. Esse cara é um propagador de heresias, de medo e de terror. O canal dele tem mais de 1 milhão de inscritos e ele ainda pede Pix, ou seja, é uma organização, é um sistema religioso, é uma grande empresa que faz com que ele tenha qualidade de vida com o dinheiro alheio, pedindo Pix. Então esse camarada é um propagador de heresias, de medo e terror. Tudo, absolutamente tudo, ele espiritualiza. Eu tenho falado isso. Os pastores contam histórias e espiritualizam tudo. São contadores de histórias. Mesmo porque a Bíblia não é mais um livro profético. Esse livro aqui é um livro de história. Por isso que os pastores contam histórias e espiritualizam tudo. De Gênesis ao Apocalipse, tudo foi para Israel e tudo já aconteceu. Não existe mais pastores e muito menos profetas. Todas as profecias foram para Israel e todas elas já foram cumpridas até no ano 70. Tudo já aconteceu, gente. Israel não é mais a terra santa. Hoje é uma única terra e um único povo. Só que ao longo de séculos, essa propagação desse evangelho futurista cresceu muito. Por quê? É um balcão de empregos. Esses camaradas abandonaram seus empregos, suas faculdades e têm qualidade de vida, são ricos, extraindo histórias desse livro aqui. Esse livro aqui é a manifestação de Deus para com o seu povo, Israel. E é graças a este livro aqui que nós conhecemos o nosso Deus. Se esse livro não existisse, no âmbito espiritual, não ia mudar nada. Mas é através desse livro de história que a gente vê o único Deus, a manifestação dele para com o seu povo, povo de Israel. É importante que entendamos isso. Então esse camarada aqui, esse Vagnão, é um propagador de heresias. Você vê aqui o título da mensagem que ele bota, ó, Impossível ser suicídio. Daniel Mastral se foi. Daniel Mastral se foi. Demônios não brincam. Olha só, eu já falei isso em outras mensagens. É impossível, olha só, é impossível alguém fazer pacto com o diabo, com o Satanás. Fazer pacto com o Satanás, com o diabo, é a mesma coisa de uma pessoa fazer pacto com um Topo Gigio, com a Cuca do Sítio do Pica-Pau, com um Homem-Aranha, com um Homem de Ferro, com um Pinóquio. Por quê? Como é que a pessoa vai fazer pacto com algo ou com alguém que nunca existiu? Só que essa frase aí, ex-satanista, isso atrai visualizações. Ontem eu vi aí essa imprensa corrupta, um dos canais do YouTube, se referindo a Daniel Mastral como ex-satanistas. Olha que imprensa podre, nojenta, não é? Apelativa. Por que não coloca Daniel Mastral, pastor, religioso? Só que essa palavra que se a imprensa botar, morre Daniel Mastral, religioso, pastor, isso não dá visualizações. Você vê como muitos mecanismos de imprensa são corruptos, né? São sensacionalistas, são mensagens apelativas, títulos apelativos, porque a intenção é trazer visualizações. E entre o título
pastor, religioso e ex-satanista, o que vai atrair mais é a frase ex-satanista. Eu coloquei um comentário, meu comentário nesse canalzinho aí de YouTube, não é? Que botou esse título dizendo, se referindo a Daniel Mastral como ex-satanista. Eu detonei no comentário. Não deu 2 horas, tiraram o meu comentário do ar. Essa imprensa podre, não é? Então veja só, quando a pessoa coloca ex-satanista, atrai visualizações, que é a única intenção dessas pessoas. Então esse camarada aqui, esse Vagnão aí, esse camarada que tem um rótulo de pastor, para mim é um cão guloso e um propagador de heresia, de medo e terror, ele bota aqui, ó, demônios não brincam. Ou seja, eu não vou entrar no mérito aqui de como ele morreu. A polícia vai investigar. O que eu tenho certeza que a morte dele foi vontade de Deus, porque eu creio que tudo é da vontade de Deus. Então, se foi suicídio ou se foi assassinato, cabe à polícia descobrir para nós humanos, para a sociedade. Só que esse camarada, nessa mensagem que eu vou botar aqui, vou botar bem rápido o vídeo dele, ele diz que os demônios não brincam. Ou seja, que tenha sido suicídio ou assassinato foi provocado pelos demônios, foi provocado por Satanás. Por quê? Ele diz no vídeo que esse camarada aqui há muitos anos fez um pacto com Satanás. Ele é ex-satanista e ele sentava na mesa, conversava com os demônios e com Satanás. De repente ele se tornou cristão e você imagina a raiva de Satanás, como se Satanás dissesse: eu vou lhe pegar, viu? Me aguarde que mais cedo ou mais tarde eu vou pegar você. É exatamente isso a mensagem que esse perturbado cão guloso leva para as pessoas através dessa mensagem. Então ele diz isso, demônios não brincam, ou seja, como se tivesse havido uma vingança, e mesmo que tenha sido suicídio ou assassinato. Eu não acredito que tenha sido suicídio. Eu vi ele recentemente numa entrevista no podcast, porque veja só, a esposa dele morreu de infarto. Ele teve um filho que cometeu suicídio. Ele estava aí restaurando sua nova família, estava fazendo planos, tinha um filhinho, parece de 1 ano, e estava com planos. Né? Eu vi um podcast que ele dizendo, não, a partir de 31 de agosto eu vou lançar isso. Ou seja, ele estava fazendo planos. Eu, particularmente, não acredito no suicídio, mas isso é indiferente no âmbito espiritual. Que tenha sido uma coisa ou outra, foi da vontade de Deus. Agora, humanamente falando, cabe à polícia investigar para descobrir. Só que esse camarada aqui, esse cão guloso aqui com o nome de Vagnão, ele diz na mensagem dele que o Satanás estava furioso. Ou seja, deixando bem claro que essa morte, independente que tenha sido suicídio ou assassinato, foi provocada por Satanás, porque Satanás estava irado com Daniel Mastral, que pegou todos os segredos ali do reino dos demônios e depois se converteu ao cristianismo. E isso provocou uma ira de Satanás. Que Satanás, gente? Que diabo? É impossível uma pessoa fazer pacto com o diabo, com Satanás. A pessoa pode até acreditar que fez, né? Aquele ambiente, vai lá, corta o dedo. Não, eu estou fazendo um pacto com Satanás. É a mesma coisa de um ateu, principalmente esse ateísmo militante aí do YouTube, que não são ateus coisa nenhuma, são homens frustrados com Deus. Porque eu nunca vi um ateu dizer que Jesus mentiu. Ora, como é que Jesus mentiu se ele nunca existiu para o ateu? Então são pessoas frustradas com Deus, na verdade. Então esse camarada aqui, ele acreditou que tinha feito na época um pacto com Satanás. E depois se converteu à religião evangélica e propagava, falava muita heresia. Ele pegava versículos isolados da Bíblia, dos livros históricos de Mateus, Lucas, Marcos e João, trazia para os dias de hoje. Ou seja, ele, quando era pastor, agora, ele era uma vítima do sistema religioso. Agora, nós que estamos na graça sabemos que tudo foi da vontade de Deus e até o fato dele estar vivendo uma vida com Satanás, entre aspas, também foi da vontade de Deus, gente.
Deus não está lutando, Deus não está guerreando, ninguém está indo contra a vontade de Deus. Quem prega que Deus está lutando, guerreando, são esses cães gulosos aqui, ó. E até esse cidadão também aqui que ele pregava, era um pastor do sistema religioso. Eu vou colocar aqui um pouco do vídeo desse camarada, só para você sentir, não vou botar muito, né? Um vídeo de 11 minutos, se você procurar aí, você vê com esse título aqui, ó. Você procura esse demônio, ó. Daniel Mastral se foi, demônios não brincam, pastor Vagnão. Aí você escuta essa mensagem aqui na íntegra e eu vou botar um pouquinho. Nós somos surpreendidos. Uma notícia muito triste. A morte de Daniel Mastral, irmãos. E que tristeza, cara. Talvez você que está vendo o vídeo não o conheça, né? Mas eu conheci o testemunho dele há muitos anos atrás, né? Eu estou fazendo esse vídeo aqui porque é um testemunho muito forte, irmão, do poder de Deus. Daniel Mastral era envolvido com a alta magia. E esse cara, irmão, ele foi muito profundo na alta magia, né? O lado do mal mesmo, assim, irmãos, sabe? O cara via demônios. Esse cara falava com demônios, assim, ó. Esse cara tinha uma espécie de sociedade com demônios. Tô olhando para um daqui. Tô olhando para um aqui. O testemunho do Daniel Mastral é um dos testemunhos mais fortes que eu já vi na minha vida. De verdade. Eu lembro que há uns anos atrás eu soube de um livro que ele escreveu chamado O Filho do Fogo. E esse foi o primeiro contato com o testemunho dele que eu tive. E eu li esse livro, irmão, e eu lembro assim que era muito impactante ler. Até ele dizia para você tomar cuidado ao ler o livro, porque você tinha que se preparar espiritualmente, tinha que estar revestido de Deus, né? Porque ali ele revelava as coisas que ele viveu, que ele fez, né? Irmão, e é tão linda a graça de Jesus, porque Jesus buscou Daniel lá no fundo desse lamaçal, totalmente envolto, né? No meio dessa cortina. Gente, eu não vou colocar o vídeo todo não, porque é muito extenso, é mais de 10 minutos, enfim. Só para você chegar à conclusão do quanto, né, o sistema religioso é cruel. Não é? Você vê que todos dois aí são vítimas do sistema religioso. Mas você vê que a mensagem desse cidadão aqui é uma mensagem de medo e terror. Não é à toa que ele tem mais de 1 milhão de seguidores, 1 milhão de inscritos no canal. A pessoa que prega medo, terror, satanás, inferno, demônios, espiritualiza tudo, a tendência é crescer o canal. Por quê? São 70 milhões de evangélicos que acreditam nas mentiras desse cara. Então esse pessoal, eles são muito mensagens apelativas, sensacionalistas, na intenção única de obter visualizações e ganhar dinheiro. Então essa mensagem aqui, a morte de Daniel Mastral e o comentário absurdo do pastor Vagnão. É impossível alguém fazer pacto com o diabo. Não importa o que aconteceu no âmbito espiritual, o que aconteceu foi sim da vontade de Deus. E Deus tirou ele de um lugar e colocou no outro. Só que esse lugar que ele estava também foi feito por Deus. Porque Deus não tem inimigos, Deus nunca teve guerreando contra ninguém. Quem prega um Deus que está lutando, guerreando, são as religiões. Principalmente a religião que esse camarada aqui faz parte, esse Vagnão. Repito, o sol deve estar queimando os neurônios desse rapaz. Mas é um cumuloso, ele pede dinheiro, enfim, é um sistema religioso. Então é importante realmente que seja descoberto, humanamente falando, mas tudo o que aconteceu foi da vontade de Deus. Tá certo? Então esse é o tema da mensagem. E olha só o que ele diz aqui. Daniel Mastral se foi, demônios não brinca, deixando claramente que a morte do Daniel foi provocada por Satanás. Ou seja, Deus perdeu a briga. Deus tinha plano para ele viver até 80 anos, mas a ira de Satanás veio e tirou a vida dele, provocou a vida dele. Que Deusinho, né? O Deus desse camarada aqui, o Deus dos evangélicos, o Jesusinho dos evangélicos, que precisa dos evangélicos para ganhar almas para ele.
Vamos ganhar almas para Jesus. Olha só que Jesusinho. Então esse é o sistema religioso, né? Uma mensagem de medo e terror, de heresia, que já vem ao longo de décadas sendo propagada, e essa mensagem cresce, porque são 70 milhões de evangélicos que acreditam nessa mensagem, que acreditam de fato que a pessoa fez pacto com Satanás. Se esse camarada, quando ele frequentava as igrejas, elas lotavam. Meu irmão, Daniel Mastral está vindo aí. Ele se reunia na mesa com os demônios. Ele é um ex-satanista. Meu irmão, a mulher, ela diminuía a quantidade da feira para pagar ingresso para assistir uma pregação dessa. Ou seja, é um sistema religioso que nós que estamos na graça não caímos mais nesse engodo. Ok? Então esse é o título da mensagem, Daniel Mastral e o comentário absurdo do pastor Vagnão. É impossível alguém fazer pacto com Satanás. Essa semana aqui um camarada chegou e disse, Júlio, o inferno existe e eu já fui várias vezes lá. Você precisa ir lá também. E eu botei no comentário, vamos fazer o seguinte, quando você for, tu passa aqui e me apanha, que eu quero ir também. Interessante que nem o apóstolo Paulo foi no inferno. Você já pensou nisso? 2 Coríntios 12, 2, 3, 4, Paulo fala que ele foi ao terceiro céu, ao paraíso. Ele não sabe se foi em espírito ou como foi. Mas interessante, né? Eu nunca vi Paulo falando do inferno, de lugar de sofrimento. Eu não vi Paulo indo para o inferno. Eu não vi na Bíblia Paulo indo para o céu e contar o que é que ele viu no céu. Não, isso aí só revelou a pastora Nadir, a Paulo Júnior, a esses pastores aí que vão para o céu e para o inferno quase todos os dias, né? Você vê o feitiço, a macumba evangélica, em momento nenhum nas 14 cartas de Paulo, Paulo fala de inferno de sofrimento. Por que, pastores? Por que, evangélicos? Porque esse inferno de sofrimento é apenas um engodo, uma isca para tirar dinheiro dos evangélicos. Ele nunca existiu. Porque se esse inferno de sofrimento de fato existisse, o apóstolo Paulo seria o primeiro a propagar nas suas cartas o risco de ir para esse inferno. Por que Paulo não fala de inferno, gente? Por que Paulo não fala como foi o céu, uma vez que ele foi lá em espírito? Paulo nunca foi nesse inferno. O apóstolo da graça nunca teve essas revelações. Agora chega aqui em pleno século 20 e 21, esses pastores vão para o céu, vão para o inferno. Eu vi fulano no inferno, o céu eu vi anjas. Pastora Nadir disse um dia desse aqui que tem anjas no céu. Isso é uma mulher perturbada, insana. Mas de onde ela veio? Da Deus é amor. Não precisa falar nada, né? Você vê um insano, perturbado e canguloso, Paulo Júnior. Esse homem é um perturbado. Esse homem, eu não sei se ele tinha que estar preso ou internado no hospício. Que é um cão guloso. Vende livros, bota milhões no bolso. Condena a teologia da prosperidade. Ele, Hernani Dias Lopes e o cão guloso do Nicodemos. Teologia da prosperidade é uma praga. Isso não existe. Começa a abominar. Agora ele dorme e ganha dinheiro vendendo cursos. Ele ganha milhões vendendo livros. E aí? Isso não é teologia da prosperidade, não? E 1 Coríntios 9, 18, que tem que apresentar o evangelho de graça, sem cobrar nada para ninguém. Fica onde isso? Você percebe que é um sistema religioso? O cara passou décadas pregando medo e terror e conquistou milhares de ovelhinhas. Aí quando você combate um cão guloso desse, você é taxado como herege, Satanás, endemoniado. Por quê? Porque eles pregam aquilo que os evangélicos passaram décadas ouvindo. Então foram tantas mentiras e essas mentiras passaram a ser verdades. É um sistema religioso corrupto que a gente vem combatendo já há quase 7 anos, tá certo? Então é impossível fazer pacto com Satanás. Como é que você vai fazer pacto com alguém que nunca existiu, com algo que nunca existiu? Ok? Mensagens recentes que eu tenho, principalmente na playlist A Faça. Tem mais de 20 mensagens para a gente crescer na graça e no conhecimento. Uma das mensagens é essa aqui, ó. No ano 70 DC,
Aconteceu o fim do mundo. Não é o fim da terra, o fim do mundo, é o fim de um novo aion. A terra nunca vai se acabar, a humanidade nunca vai se acabar. Eclesiastes 1:4, gerações vêm, gerações vão, e a terra permanece para sempre. Salmo 37:29, os justos herdarão a terra, e nela, na terra, habitarão para sempre. Nós já estamos nesse período. Terra na Bíblia foi terra de Israel, mundo de Israel. Está lá os países circunvizinhos de Israel, em Atos 2 de Pentecostes, 8, 9 e 10. Você vê os países, o todo mundo era um mundo habitável na época. E tudo já aconteceu. Então, no ano 70 aconteceu o fim do mundo e o fim de todas as profecias, tornando a Bíblia um livro 100% histórico. Uma grande farsa isso aqui. Como tem gente enricando, ganhando muito dinheiro com essa farsa aqui. A farsa dos demônios. Expulsar demônios é uma fraude, é uma farsa, é uma fake news. Pode ser tudo, menos demônios. Demônios eram espíritos malignos vindos da parte de Deus, do Senhor. Está lá em 1 Samuel 16:14. No Antigo Pacto você não vê nenhum demônio se manifestando, nem ninguém expulsando o demônio. Por quê? Porque os demônios, manifestações de demônios, só existiram na época de Jesus. Porque Jesus de Nazaré deu poderes aos seus discípulos para expulsar demônios, curar enfermos, ressuscitar os mortos e falar línguas estranhas. Não tem nada de terra de canto ali para Nachulipe, isso é picaretagem. Idiomas. Porque esses 4 poderes aos seus discípulos, para que todos acreditassem que Jesus era o Messias, a quem os profetas profetizaram. Aqueles que creram foram salvos. Salvos de quê? Da grande tribulação que foi no ano 70. E os que não creram, a maioria, foi condenada. Condenada a quê? A grande tribulação que foi no ano 70. A potestade do Império Romano, o general Tito, invadindo Jerusalém em abril do ano 70. Por isso que Jesus disse, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Então aqueles que creram que Jesus foi o Messias, a quem os profetas profetizaram, eles fugiram da Judéia, não ficaram na Judéia, não ficaram em Jerusalém, fugiram e foram salvos. Porque salvação na Bíblia se referiu à grande tribulação que foi no ano 70. O Espírito nunca esteve em estado de salvação nem condenação. Todo Espírito é intacto, perfeito, sem gênero e eterno. Ele veio, participou de carne e sangue, a carne e o sangue tomba, vai para o inferno, vai para a sepultura e o Espírito volta, retorna para Deus, com um novo corpo glorioso igual ao dele. Eclesiastes 12:7, Filipenses 3:21. Então, salvação na Bíblia sempre se referiu à grande tribulação que foi no ano 70. A expressão vida eterna, eu tenho uma mensagem que eu falei recentemente, significa que aqueles que tiveram vida eterna foram aqueles que foram salvos da grande tribulação. E se usou a frase vida eterna. Por quê? Porque vida eterna não pode ser com relação ao espírito. Todo espírito é eterno. E toda carne tomba. Então a expressão vida eterna significou o quê? Exatamente isso. Salvação da grande tribulação que foi no ano 70. Quem crer em Jesus terá vida eterna. Ou seja, não vai passar pela grande tribulação. Apenas isso. Então essa mensagem que a farsa dos demônios pode ficar certo, pode ser tudo menos demônios. Pode ser, normalmente é um ator, uma atriz que vai receber um cachezinho no final do culto. Pode ser uma hipnose, pode ser uma manifestação da própria carne, um ambiente. Tudo isso contribui para essa manifestação de demônios. Eu nunca vi um pastor endemoniado. Você já viu? Eu nunca vi um rico endemoniado. Demônio só se manifesta naqueles que acreditam nele, principalmente nesses alçapões, nessas arapucas, neopentecostais e pentecostais. É uma grande fonte de renda esse negócio de demônio, gente.
que é que um demônio está fazendo nos dias de hoje? Diz aí, qual o propósito de um demônio se manifestar? Agora, quando a pessoa acredita que está endemoniada, ela se manifesta, entre aspas. Tudo isso é uma hipnose, tudo isso é uma obra da mente. Tudo fake news, gente, tudo mentira, tudo para tirar dinheiro dos nossos amados irmãos evangélicos. A língua portuguesa revela a fraude das pregações evangélicas. É incrível como os evangélicos estão sendo enganados. Mateus 24:6, Jesus disse para os seus discípulos: e ouvireis guerras e rumores de guerras. Ouvireis, o verbo ouvir, está no futuro do presente. É uma coisa futura, só que muito presente. Jesus, quando falou isso, Mateus 24:6, e ouvireis de guerras e rumores de guerras, ele estava com 32 anos. 32 para o ano 70, 38 anos. Uma geração tem 40. Há quem diga que é 70. Eu acredito que é 40. Mas 40 ou 70 aconteceu naquela época. Por isso que ele diz em Mateus 24:34, não passará esta geração. Tudo aconteceu naquela geração. Existem traduções de Mateus 24:6 que Jesus diz, vocês ouvirão. A língua portuguesa revela a fraude das pregações evangélicas. Vocês quem, pastores? Os discípulos. Ora, se essa profecia de Jesus é para os dias de hoje, cadê os discípulos? Vocês, meus discípulos, ouvirão de guerras e rumores de guerras. Pestes, fomes, reino contra reino, terremotos. Jesus está dizendo em Mateus 24:6 que os discípulos vão presenciar tudo isso. Se essa profecia de Jesus é por os dias de hoje, os discípulos estão com 2.150 anos. E como é que nós vamos orar para que essas profecias não aconteçam? Vamos tentar provar que Jesus é um falso profeta, Você vê a pilantragem, gente, desse sistema religioso? Jesus disse, vocês, meus discípulos, ouvirão guerras e rumores de guerras. Vocês, meus discípulos, serão perseguidos, torturados, matar-vos-ão. Vocês, meus discípulos, serão mortos por causa do meu nome, porque vocês estão me seguindo. O que é que nós temos a ver com isso? Você vê como o sistema religioso engana nossos amados irmãos evangélicos, que não procura sondar, que não procura pesquisar, que não procura estudar e acredita em tudo que os pastores falam. Dizem que estamos vivendo um apocalipse. Isso é pilantragem, gente. Isso é mentira desses cães gulosos. O apocalipse foi para as 7 igrejas da Ásia. Está lá Apocalipse 1:11. Por que João enviaria o livro do Apocalipse para as 7 igrejas, 7 pastores, se não fossem para eles? Responde aqui, pastor, até quando os evangélicos serão enganados por esse maldito sistema religioso cruel, perverso e às vezes muito corrupto, gente? Então a língua portuguesa revela a fraude das pregações evangélicas. Todas as pregações evangélicas são fake news. Todas elas, sem exceção. Porque tudo é para a pessoa não ir para o inferno. Tudo é para se livrar do diabo. Não porque Deus vai te proteger. Deus vai te livrar. Meu irmão, minha irmã, Deus vai nos livrar de quê? De quem, se tudo é dele? Você percebe aí a oração do Salmo 91. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita. O Salmo 21. Tudo isso é para ganhar dinheiro, tirar dinheiro dos evangélicos. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Isso existe na prática nos dias de hoje. Até quando Davi disse isso, foi uma figura de linguagem. Porque Davi, Josué, Moisés viviam diariamente em guerras. Então ele acreditava ali que Deus estava protegendo. Então usava-se essa figura de linguagem. Aquele que se esconde no esconderijo do Onipotente.
do esconderijo, a sombra do Onipotente descansará. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Você não percebe, não, que isso é uma figura de linguagem da época e que não tem nada a ver com os dias de hoje? Como os evangélicos são enganados. Agora a maioria parece que gosta de ser enganado. Não consegue viver sem um Satanás, não consegue viver acreditando nesse falso arrebatamento. É um feitiço, é uma macumba evangélica. A farsa das profecias não existe mais. Eis que te digo, assim diz o Senhor. Deus manda te dizer. Deixa de picaretagem, rapaz. Isso é mentira. Como é que Deus vai mandar dizer se Deus habita em mim, se Deus habita em você? O pentecostalismo é uma fraude. Transformar a alegria do Espírito Santo num circo, num picadeiro. Essa palhaçada aí. Eu sou do movimento. Eu sou pentecostal, terra de canta, lipa na chulipa. Tu é um perturbado. E você com rótulo de pastor aí que fala terra de canta, lipa na chulipa, você sabe que você está enganando. Você sabe que você está enganando, que não tem esse negócio de línguas estranhas, não. Não vem com essa história de língua dos anjos, não, porque, primeiro, não estamos mais no ministério dos anjos, e sim do Espírito. E um anjo, quando falava com alguém, falava a língua da pessoa. Não vem com essa pilantragem de terra de canta, lipa na chulipa, não, que isso é picaretagem. Eu até entendo que existem homens sérios, éticos, idôneos, que acreditam em Satanás, que acreditam no inferno, que acreditam que estamos nos últimos dias, que acreditam que estão ganhando almas para Jesus. Toda essa heresia, muitas vezes, é que a pessoa é vítima do sistema. Agora, terra de canta, lipa na chulipa é picaretagem. Cai fora. É uma festa de Pentecostes, uma vez por ano, 50 dias depois da Páscoa judaica. Pentecostes, 50 dias depois da Páscoa judaica. O que é que nós temos a ver com isso? Esse são pentecostal. Tu é um perturbado religioso, rapaz. Tu está debaixo do efeito de uma macumba evangélica. Aí é diferente. A farsa da salvação. Isso é uma grande fonte de renda. Uma enganação, uma fake news, uma fraude, uma farsa da salvação. Salvação na Bíblia sempre se referiu à grande tribulação, que foi no ano 70. Não existe mais grande tribulação. Não existe mais juízo de Deus. O juízo de Deus sobre a Babilônia, o juízo de Deus sobre o Egito. E o último juízo de Deus sobre Jerusalém, Apocalipse 14, 7. O seu juízo de Jerusalém, de Israel, chegou, verbo presente da época. Ele veio apenas para Israel, Mateus 15, 24. E a volta de Jesus foi representada pelo juízo também sobre Israel, Apocalipse 14, 7. Ele vindo com as nuvens, nuvem significa juízo, e todo olho o verá. Os judeus que o mataram, que o rejeitaram, que o crucificaram, viram a volta dele representada pelo juízo sobre Israel. Se a Trindade é uma heresia, o Espírito Santo habita em nós, como é que Jesus vai voltar? Ele seria a segunda pessoa da Trindade? Foi um desafio que eu fiz aqui há mais de 3 anos. Sabe quantos pastores me refutaram? Nenhum pastor me refutou. Refuta aqui, pastor. Você que acredita que a Trindade é uma heresia? Porque a Trindade é uma heresia. Não tem 3 deuses, 3 tronos. Existe um único Deus. O Deus que falava com os profetas, o Deus que se fez carne e habitou no meio dos judeus, e o Deus que habita hoje, o Espírito Santo. Um único Deus com 3 manifestações. Então, se a Trindade é uma heresia, o Espírito Santo habita em você, evangélico, pastor, como é que Jesus vai voltar? Isso é medo de morrer? Vai morrer. Vai passar pela morte. Todos nós vamos passar pela morte. Agora, quando a carne tombar, o Espírito volta com um novo corpo glorioso igual dele. É fácil acreditar, gente. Os evangélicos acreditarem em diabo, acreditarem em inferno, acreditarem que Jesus está voltando. A pessoa deseja isso. Por isso que é fácil acreditar. A salvação pregada aí pelos pastores é uma farsa, é uma fraude, é uma fake news. Mensagem recente: o que significou a expressão vida eterna na Bíblia? Fomos enganados.
Assista essa mensagem. Ó. Eu não acredito que você vai continuar sendo evangélico depois que assistir essa mensagem. Essa mensagem já está beirando 30 mil visualizações. Olha que eu fui muito detonado, mas muitos evangélicos ouviram a mensagem da graça através dessa mensagem pela primeira vez. Eu acho que vocês compartilharam muito e isso contribuiu para a quantidade de visualizações. A gente vê pessoas que nunca ouviram. Rapaz, que palavra é essa? Eu nunca ouvi isso. Faz sentido, já me inscrevi no canal. Ou seja, uma mensagem impactante, muito boa para a gente crescer na graça e no conhecimento e principalmente compartilhar. Eu recomendo que você assista e compartilhe essa mensagem. Eu não acredito que você vai continuar sendo evangélico depois de assistir essa mensagem. Muito boa essa mensagem, tá certo? Esse é o combo do sistema religioso. Pecado, diabo, inferno. Tudo isso aqui é mentira. Tudo isso aqui é fake news. Tudo isso aqui é fraude. Tudo isso aqui é fonte de renda para tirar dinheiro dos evangélicos. Pecado, diabo, inferno, últimos dias de Israel, salvação, dízimo, uma aberração, apocalipse, uma aberração, afastados e desviados. Quando você entende a graça, você vai se tornar um afastado e desviado desse maldito sistema religioso cruel, perverso e às vezes muito corrupto. Volta de Jesus, uma grande fonte de renda. Batalha espiritual nunca houve e não há nenhuma batalha espiritual. Línguas estranhas, picaretagem, demônios, curas, milagres e a Bíblia como livro profético. É histórico. Fomos enganados. Tem que ser assim, viu, pastores? Panelinha da graça aí. Tem uma panelinha aí na graça, eu tenho uma mensagem. A casa caiu. O aluguel é 4, arrecada 40, os 36 está indo para onde? Quando você entende verdadeiramente a graça, você não é membro de canal nenhum, você não dá dinheiro, você não participa de congregação, você não bota dinheiro em envelope, você não compra livro, você não compra e-book, você não compra apostila. Tudo mentira, esse negócio aí. Não ajude a palavra a avançar. Que palavra avançar? Ela avança através da plataforma do YouTube. Eu não preciso de um centavo para fazer isso. E tem que ser assim, ó. 1 Coríntios 9,18. Logo, que prêmio tenho, disse Paulo, que evangelizando, levando a palavra, proponha de graça o evangelho de Cristo. É isso que a gente vê nessa panelinha aí da graça? É isso que a gente vê no sistema religioso evangélico? Claro que não, gente. Ok? Liberte-se da escravidão da religião. Se você entender a verdadeira graça, mais nunca você colocará seus pés nesse lugar chamado de igreja. E você terá uma paz que você nunca teve. A igreja é espiritual. Nós somos a Jerusalém que desceu da terra, que desceu do céu. Nós somos a morada que Jesus disse que ia preparar, gente. Pode construir o segundo, terceiro, quarto, o milésimo templo. Não interessa. O templo agora é espiritual e é dentro de mim e dentro de você. Como é que nós vamos nos afastar de um Deus que está aqui dentro de mim e de você? Ainda que queiramos nos afastar dele, nós não temos essa opção, porque ele não pertence a você. É você que é propriedade exclusiva dele. Isso nos faz descansar, repousar. Então, se você entender a graça, você vai ter uma paz que você nunca teve. Agora, eu sei que esse entendimento Deus dá a alguns e a outros não. Você que não compreende essa palavra, você está certo, você está certa, está só no canal errado. Você vai perceber que esse lugar aí com o nome de igreja, isso é um alçapão, isso é um arapuca, isso muitas vezes é um verdadeiro antro, lugar asqueroso propenso à corrupção. Mas todas elas são de Deus, gente. Tem um lado positivo, tem um lado social, eu reconheço isso. E tem gente que diz, mas Júlio, se todos estão fazendo a vontade de Deus, por que você combate e denuncia? Porque combater e denunciar também é da vontade de Deus. Deus nunca teve inimigos. Os inimigos levantados por Deus na Bíblia foram levantados pelo próprio Deus. E ele levanta pessoas para combater os inimigos. Esses sistemas religiosos, todos eles são de Deus. E ele levanta pessoas para combater esses sistemas levantados pelo próprio Deus.
É nisso que eu creio. Eu não creio no Deus que está lutando, que está guerreando. Longe disso, meu irmão, minha irmã. Tá certo? Tudo é da vontade dele. O bem e o mal pertencem a ele. Agora, nós que estamos com o espírito ativado, Deus não vai fazer com que façamos o mal, porque estamos com o espírito e não com a carne. Mas a maldade do homem é a carne ativada, fazendo a vontade de Deus. Isaías 45, 7. Eu causo bem, eu causo mal, eu causo a desgraça, eu, o Senhor, faço todas as coisas. Só que depois que a carne tomba, é aí que ele se manifesta, que é um Deus bom, que é um Deus que é amor, que é justo, que é lindo, que é maravilhoso. Quando a carne tomba, meu irmão, é um novo corpo glorioso. Você vai ver o Senhor como ele é. Glória a Deus por essa palavra. Glória a Deus pelo entendimento da graça de Deus. Tá bom? Acesse a playlist do canal. Tem mensagens focadas em determinados temas. Já é inscrito no canal? Eu peço que você se inscreva no canal Acorda Povo de Deus. Clique no sininho e coloque a opção Todas. Por quê? Para que toda vez que eu colocar uma mensagem nova no YouTube, o YouTube vai avisar você, olha, mensagem nova de Júlio Chaves, do canal Acorda Povo de Deus. Apenas isso. Já deu um like, já deu um joinha? Vai, dá um like, um joinha, você já vai estar ajudando o canal. Você está dizendo para o YouTube aí que você gostou, avisando para o YouTube para que o YouTube recomende para outras pessoas. Então é muito importante você dar um like, dar um joinha. O seu comentário, ainda que seja uma frase, vai edificar a fé de muitas pessoas. Agora, se você compartilhar, melhor ainda, no grupo do WhatsApp, de Facebook. Bota aí, gente, o que foi que vocês acharam dessa mensagem? Eu achei interessante, gostaria de ouvir a opinião de vocês. Joga dessa forma aí. É importante, um prega, você compartilha e Deus vai dando um entendimento daqueles que precisam ouvir uma mensagem da graça. São 70 milhões de evangélicos que precisam ouvir uma mensagem dessa. Tá bom? Meu canal de comunicação, quer interagir comigo? Acorda Povo de Deus, @gmail.com. Forte abraço, muito obrigado e até a próxima, querendo Deus. Graça e paz.